Olá, Taurino! Olá, Taurina! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, para o mês de agosto de 2025. Vamos ver quais são as energias disponíveis, os conselhos, direcionamentos, orientações para esse novo mês? Bom, a gente vai falar sobre dinheiro, saúde, relacionamentos, de um modo geral, uma energia geral. Como é uma energia coletiva, não vai ressoar com todo mundo. Portanto, pegue somente aquilo que for para você. Combinados? Bora lá, vamos agradecer aos nossos mentores espirituais que se façam presentes aqui agora e tragam uma mensagem que de fato seja importante, um direcionamento que seja importante para os nossos próximos dias. Gratidão, Taurino, pelas visualizações do vídeo anterior. E é isso, vamos pegar aqui com o tarô de hoje uma energia geral. Energia geral para o signo de Touro. Já virou. Muito bem. Taurino, a carta da paciência com a carta da culpa. Aqui eu posso estar falando com pessoas que vão em agosto encontrar um pouco mais de harmonia nos seus passos. Por que eu falo de harmonia junto com a paciência? Porque a carta da paciência, ela traz o processo da lua, né? A lua, assim como nós temos vários ciclos, a lua também tem vários ciclos e toda a natureza também é representada por ciclos. E quando a gente entende isso, essa questão cíclica da vida, que tem um começo e um fim, cada etapa, né? Nasce um dia, termina um dia. Nasce outro dia, termina outro dia. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo tem um tempo a ser cumprido. Quando a gente começa a entender um pouco mais disso, a gente para de querer se culpar muitas vezes por não ter feito antes, por não ter dado certo antes. Por que eu não tomei essa postura antes? Sabe, a culpa ela sempre está relacionada a algo que aconteceu no passado. O mês de agosto, Taurino, pede presença, pede intenção, pede você mais paciente com os seus próprios processos, entende? É um mês onde muita coisa vai acontecer, porque quando eu falo de paciência junto com o movimento da Lua, paciência por quê? Porque algo está sendo gerado. Não é simplesmente ter paciência porque tem que ter paciência. Não. É paciência porque algo está sendo gerado. Essa carta ela representa muito a Mãe Terra, todas as cores, está vendo a quantidade de cores? Ou seja, é algo espiritual, é algo que está sendo gerado para a sua vida que agora, possivelmente, em agosto, vai exigir de você um pouco mais de entender o ciclo das coisas, sabe? Entender que algumas etapas, algumas pessoas, alguns processos precisam ficar para trás para que você tenha espaço para segurar esse novo projeto, para segurar esse novo amor, para segurar essa nova conexão que é tão querida por você, que é tão esperada por você, né? Há muito se espera por essa conexão, pelo que diz essa carta. Só que são cartas que vibram em energias muito diferentes. Quando eu me culpo por não ter feito de uma tal maneira, quando eu me culpo muitas vezes porque o outro, a gente se cobra tanto que muitas vezes o que o outro não faz, a gente acha que é problema nosso, né? E aí a gente se culpa. Por que eu aceitei que o outro fosse assim? As pessoas são como são, viu, Taurino? Foca agora nesse novo projeto, nesse novo momento seu com você mesmo, aonde você começa a tocar de fato. Sabe uma mãe que está no processo de gestação, quando ela começa a sentir os primeiros movimentos, agosto traz isso, traz você sentindo os primeiros movimentos, porque essa barriga aqui ela é uma barriga de quem já tem algo processado, tá? Não é algo que está começando agora, é algo que ainda não nasceu, a gente vai entender um pouco melhor essa energia, mas já está sendo processado, já está sendo criado, já está sendo gerado, viu? Vai ser necessário só você entender mesmo o processo de cada coisa e não se culpar tanto, porque o excesso de culpa nesse caso pode afetar também esse projeto. Tá? E quando eu falo de culpa, gente, eu não estou falando só de você se culpando por não ter feito algo. Eu posso estar falando também você de culpando o outro,
por não ter dado certo. Ah, eu sou assim porque meu pai fez isso. Ah, eu sou assim porque, sabe, cada um vai levar aí para um lado. Sou assim porque meu chefe é assim comigo. Sou assim porque a vida fez isso comigo, sabe? Aqui é o momento de deixar cada coisa no seu lugar e focar naquilo que é seu. Dar mais luz, sabe? Colocar luz no meio de toda essa movimentação. Vamos pegar aqui energias mais específicas. Uma carta positiva, por favor. Muito bem. Uma oportunidade de melhoria. Olha, o mago dá o primeiro passo. Ação, né? E o cavaleiro de paus. Ação. Você acreditar no seu potencial. É muito interessante porque a carta que veio como ponto positivo da sua leitura é o 8 de espadas. E o 8 de espadas é você livre para fazer o que precisa ser feito. É você livre para... É como se uma limitação, uma crença, um padrão familiar ficasse para trás. Agosto não tem esse padrão familiar com você mais, tá? Algo já está para trás. A gente pode estar falando do padrão de culpa? Sim. Posso estar falando, por exemplo, de você em agosto se percebendo que você é do jeito que você é, não só pelo seu pai ou pela sua mãe, porque também tem algumas responsabilidades em alguma coisa, ou então você começando a entender que o que te fizeram não foi tão ruim assim. Eu acho que a mensagem principal aqui é essa. O que te fizeram não foi tão ruim assim. Em agosto você vai começar a entender que mesmo quem tentou te atrapalhar, te ajudou. Eu acho que esse é o título da mensagem de vocês. Mesmo quem tentou te atrapalhar, te ajudou. E quando você entende isso, você desbloqueia esse cavaleiro. Tá vendo que ele está invertido? Você desbloqueia esse cavaleiro de paus, que traz movimento, que traz empolgação, que traz coisas da alma, sabe? Que abre a porta, né? O mago, manifestador. Você cocriando a sua nova realidade, deixando para trás tudo aquilo que precisa ficar no passado. Não se culpando tanto, não culpando o outro tanto por isso. Sabe, o 8 de espadas é uma limitação que ela só existe com a gente. Entende? Às vezes, eu posso estar falando aqui de pessoas também começando a entender algumas coisas. Por exemplo, eu não vou nesse lugar porque lá eles vão falar mal de mim. Será mesmo que eles vão falar mal de mim? Será mesmo que eu não vou nesse lugar por conta das pessoas ou é uma insegurança que eu tenho comigo mesmo? Porque quando eu mudo essa questão da insegurança, eu simplesmente vou. E se não gostam de mim, problemas são deles, não é meu. Entende? Eu não posso deixar de viver a minha vida baseado no que os outros pensam, no que usou na ação de outras pessoas. E aqui em agosto é meio que você entendendo isso, tá? Relacionamentos, carreira e saúde. 3 cartas, por favor. Relacionamento, carreira e saúde. E no fundo do deck o 2 de paus. Olha isso. A gente fala muito da falta de movimento, taurino. Você que é um signo tão forte, tão determinado. Ó, no fundo do deck a gente tem o 2 de paus. O 2 de paus é meio que você entendendo que precisa ser feito um movimento, mas ainda não tomou a decisão. Em relação a relacionamento, a gente tem o Ás de paus invertido. O Ás de paus invertido é como se existisse algo pronto para você, um presente, é como se a espiritualidade já estiver, é como se isso daqui, lembra que eu falei que essa barriga aqui não era uma barriga de algo que estivesse começando? Isso daqui para mim é uma barriga de 9 meses, sabe? E agora faz total sentido, porque é o presente da espiritualidade que já está pronto, já tem 9 meses. Isso daqui precisa sair, isso daqui precisa vir à luz, sabe? Precisa materializar, precisa nascer. E quando eu falo de que isso precisa nascer, é meio que agora você esteja pronto. Me dá mais uma carta aqui, por favor. Isso! O Rei de Paus.
Agora, é como se agora, em agosto, você começasse a entender que você já está pronto há muito tempo para sair desse relacionamento, para viver uma nova situação com amigos, sabe? Para dar um passo além. Ou então, eu posso estar falando aqui de pessoas que querem, por exemplo, se relacionar, mas estão bloqueando essa pessoa de chegar na sua vida com medo do julgamento, com medo de, será que eu vou ser aceita do jeito que eu sou? Será que essa pessoa vai gostar de mim, mesmo eu sem dinheiro, mesmo eu sem um trabalho? Porque na área profissional, a gente está falando do pajem de copas, só que ele também está invertido. Ou seja, para quem está querendo mudar de trabalho, né, tomar ação para fazer um movimento, para mudar uma carreira, para começar de novo, uma oportunidade de trabalho, eu estou falando de algo que também já está pronto para você. Nas duas situações, são duas cartas muito simultâneas, com uma energia muito parecida. Pajem de copas, o Ás de paus, porém invertidos, ou seja, eu estou mesmo acreditando que eu posso? Isso que eu quero? Sabe? Porque falar da boca para fora é fácil, mas internamente eu estou mesmo disposto a abrir mão de viver a minha liberdade para entrar em algumas... Quando eu tenho duas pessoas, se eu estou falando aqui de relacionamento amoroso, né, de pares, quando eu tenho duas pessoas, eu preciso escolher. É preciso diariamente um ao outro escolher. Primeiro um ao outro e depois as coisas do dia a dia, digamos assim. Será mesmo que eu estou pronto para entrar em um lugar onde a minha opinião é 100% e eu vou ter que colocar 50% apenas? Entende? Porque eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Não tem como eu ser o 100%, a outra pessoa o 100%, a gente não se completa. Não que você vai entrar num relacionamento com 50%, não é sobre isso. Para entrar no relacionamento, você precisa estar 100% inteira. Tá? Não leva para essa associação de que a outra pessoa vai te completar. Não, você precisa entrar em 100% inteiro nesse relacionamento. Porém, quando você vai tomar a decisão sobre algo, sobre alguma ação, por exemplo, vamos morar aonde? Vamos dar um próximo passo, sabe? Porque aqui, quando acontecer, vai ser muito rápido. Não vai ser uma coisa, por exemplo, eu demorei 2 anos para conhecer alguém, mas quando eu conheci, com 2 semanas, a gente já estava decidindo aonde que queria morar, entende? Só que aí, por exemplo, você quer morar em São Paulo, a pessoa quer morar no Rio de Janeiro, e aí? Você está de fato disposto a chegar ali em algum consenso, deixar 50% de lado, abrir mão de algumas coisas para fazer dar certo isso juntos? Porque às vezes isso de não querer abrir mão em algum lado é o que está bloqueando, né? Esse amor de se materializar de fato, tá? De ser vivido. E assim também na vida profissional. Eu posso estar falando aqui de pessoas, por exemplo, que se dedicaram por muito tempo para estudar para um concurso, e agora o resultado desse concurso é como se você tivesse numa lista de espera de muito tempo, você já desistiu disso, e isso tem a possibilidade de virar, mas você precisa focar sua energia nisso de novo, entende? Não é abrir mão de coisas que você acredita que são para você, de coisas que podem dar certo na sua vida, sabe? E em relação à saúde, a gente está falando aqui de um 6 de paus. Cura, transformação, reconhecimento público, aonde as pessoas entendem a força que você tem, aonde as pessoas te ajudam energeticamente a chegar no ápice da cura, digamos assim, você recebendo apoio, você recebendo motivação para viver, né, não só a cura, porque o que é a cura? A cura é você voltar para o ponto de origem. Ou seja, o ponto de origem é um ponto onde não existe nenhuma interferência energética densa, com uma energia baixa. Você voltar para esse ponto de origem, aqui a gente não está falando só de questões físicas, tá? A gente pode estar falando de uma ansiedade, de questões emocionais, de questões espirituais, de questões energéticas mesmo, né? Do nosso corpo telúrico. Então,
aqui tem muito reconhecimento, assim, de você, por exemplo, resolvi me cuidar melhor, resolvi me alimentar melhor. Agosto traz melhorias nesses âmbitos, tá? Da sua saúde, de você entendendo a importância de alimentar algumas áreas da sua vida que antes você não dava tanta importância assim. E, obviamente, quando você foca na sua saúde, em você, naquilo que pode te elevar energeticamente, falando que é a carta mais positiva da sua leitura, no âmbito positivo mesmo, é onde você consegue desbloquear. Porque se você não está alimentando energeticamente coisas que são de fato elevadas, né, que trazem uma energia de cura, de transformação, de amor incondicional, a sua vida como um todo na matéria, ela também não anda, entende? Então foca naquilo que deu certo, foca naquilo que você, por exemplo, como que eu vou me alimentar energeticamente através de alimentos mais saudáveis, alimentos vivos, que trazem vida, sabe? Legumes, vegetais, enfim. Meditação, presença, respiração consciente, tá? Tudo isso vai te ajudar a se fortalecer energeticamente, a se colocar energeticamente em um posto onde você consegue desbloquear tudo isso. Combinados, taurinos? Vamos pegar aqui uma mensagem final para vocês? Uma carta final, por favor, para o mês de agosto de 2025 para o signo de Touro. Quando foi a última vez que eu não pude parar de sorrir ou gargalhar? Focando na saúde, né? Existe uma técnica que é você acordar. Sempre que você acordar, dá um sorriso assim, ó, por 40 segundos. É como se você estivesse mandando um sinal para o seu cérebro, para sua mente, para o corpo mental, aonde ele processa que por algum motivo você está feliz. Ou seja, a sua mente começa a projetar para aquele dia coisas que vão te fazer continuar sorrindo. Porque a gente recebe muito mais do mesmo do que a gente entrega, né? Se eu entrego para a vida um sorriso, a vida me devolve outro sorriso. Passa por um estranho na rua, por vários estranhos, às vezes um só não vai funcionar, mas passa por vários estranhos na rua e dá um sorriso. Pra gente que você nem tem ideia, sabe? Alguém vai te sorrir de volta. Você vai mudar a vida de alguém, sabe? Naquele dia, naquele momento. Você vai mudar o momento de alguém. A vida, né, talvez precise um pouco mais. Mas você vai mudar o momento de alguém, dependendo até o dia de alguém, viu? De alguém que não sorri há muito tempo, de alguém que não gargalha há muito tempo. Não espere que as pessoas façam isso por você. Alegria, a única forma de multiplicar a alegria é compartilhando ela com alguém. Então, se você fizer alguém alegre, você também vai estar alegre por isso. A gargalhada ela tem um poder muito contagiante, né, de elevar a nossa vibração. Ação do dia. Olha isso. Faça alguém sorrir hoje. Faça alguém sorrir hoje. Se proponha com você mesmo, taurino, para o mês de agosto. Você vai mudar a sua vida. Se proponha, se não for 30 dias, se proponha 21 dias. Todo dia fazer alguém sorrir. Ou então simplesmente sorrir para um estranho. Mesmo que você não tenha o sorriso de retorno de volta. Mesmo que pensem que você é louco. Mesmo que pensem que você é oferecido, oferecida. Tá? Obviamente, se você é uma menina, está passando na frente de uma obra, alguém estiver mexendo com você, não é esse momento de sorriso, viu, gente? Também tem coisas que a gente precisa, né, ponderar ali. Mas aonde você se sentir seguro, tá? Com você mesmo, na sua autenticidade, no seu trabalho, enfim, às vezes dentro da sua casa mesmo, às vezes você não dá um sorriso para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu marido, para sua esposa há muito tempo. Então, sei lá, dá simplesmente um sorriso, tá bom? Essa é a mensagem para vocês.
um mês muito abençoado, taurinos. Gratidão infinita por estarem comigo mais uma vez. A gente se encontra numa próxima leitura. Eu te convido mais uma vez a curtir, comentar, compartilhar, se inscrever neste canal e até lá. Um beijo. Tchau, tchau.